Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cláudia Orena, da área de FH, de Gestão de Talentos, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de fit cultural. Você que chegou até aqui deve ter visto as outras aulas que abordam sobre o modelo de gestão do Grupo Arenco. E hoje nós vamos falar exatamente sobre um dos pilares desse modelo de gestão, que é o processo de fit cultural. O que é o processo de fit cultural? O fit cultural é um processo estruturado e sistematizado que tem como objetivo avaliar e entender e, além de identificar, a aderência das nossas pessoas à nossa cultura e aos nossos valores. Vamos entender um pouquinho mais como funciona o fit cultural. O fit cultural está diretamente relacionado à aderência das nossas pessoas à nossa cultura e aos nossos valores organizacionais. O processo de fit cultural serve como mantenedor da nossa essência, nos diferenciando de outras empresas. Para você que já assistiu à última aula que fala sobre modelo de gestão, aqui nós reforçamos que ele realmente tem dois pilares muito importantes. O primeiro pilar é a entrega através de resultados, ou seja, são os OKRs. E a gente tem o segundo pilar, que é o super importante, que é exatamente o que a gente está falando hoje, de fit cultural, que ele está baseado nos nossos comportamentos e atitudes. Ou seja, quando falamos de OKRs, de entregas, estamos falando o que entregamos. E quando falamos em fit cultural, estamos falando em como fazemos as nossas entregas. Ou seja, o fit cultural é a avaliação dos nossos comportamentos e atitudes no nosso dia a dia. Entendido agora por que o fit cultural existe, vamos falar dos objetivos e das etapas desse processo. Os objetivos do fit cultural: assegurar a identificação das nossas pessoas com a nossa cultura e a nossa essência. O segundo grande objetivo, ele serve de base, o mapeamento do fit cultural serve de base para que o FH e lideranças tomem decisões fundamentadas em relação a reconhecimentos e promoções dos nossos colaboradores. O terceiro objetivo, promover transparência e integração entre líder e colaborador através da prática de feedback. Falando aqui um pouquinho sobre as etapas desse processo de fit cultural. A primeira e grande etapa, talvez a mais importante, é a preparação desse processo. Quando falamos em preparação para esse projeto, ela envolve decidir cronograma, decidir ações de comunicação, ações de capacitação, além de rever as questões que servem para avaliar cada uma das nossas competências. Depois disso, temos ações de capacitação e comunicação propriamente ditas, que fazemos com a ajuda da escola e de todo o FH. Temos a capacitação para avaliação de fit cultural, que ele, na verdade, ensina e mostra exatamente o processo em si, todo o processo do fit cultural, desde o sistema que utilizamos, quem vamos avaliar e como faremos para avaliar nossos líderes e equipes. A próxima etapa é a etapa de avaliação propriamente dita do fit cultural, é quando na verdade tudo começa, ou seja, é o tempo que nós damos para essas avaliações acontecerem. O comitê de gente, que são reuniões que fazemos com as lideranças para calibrar esses resultados e garantir que todos tenham feito avaliações justas. E por fim, e a mais importante, a realização dos encontros para feedback, feed forward e a construção de PDIs. Uma informação muito importante, para você que está chegando agora, fique atento às comunicações em relação ao próximo ciclo do fit cultural, porque temos premissas importantes e de tempo mínimo de empresa para realizar o fit. Falando exatamente dessas premissas, vamos entrar agora em algumas delas, mas não deixe de ficar atento às próximas comunicações relacionadas ao próximo fit cultural. Algumas delas, o colaborador precisa ter no mínimo 6 meses de empresa. O colaborador com menos de 6 meses não faz avaliação da sua liderança direta. Lideranças com menos de 6 meses devem avaliar suas equipes e seus colaboradores com auxílio em conjunto com o último líder. Colaboradores e lideranças que estiverem em férias precisam fazer o processo de fit cultural assim que retornarem. Colaboradores que estiverem em licença não participam desse ciclo, ou seja, eles só participarão do próximo ciclo de fit cultural. Reforçando mais uma vez, fique atento a todas as comunicações sobre fit cultural, pois explicaremos cada etapa desse processo em cada um dos ciclos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e nós de FH estamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento.